Esta semana, o sequestro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal por parte de um grupo de indígenas de Laranjeiras do Sul deu muita repercussão. Mas foi o segundo episódio. No primeiro, na semana passada, imagens mostram um ato de selvageria. Olha lá, estão vendo, né? Alguns indígenas aparecem tentando abrir um caminhão-baú para saquear a carga. Ao lado, no chão, está o corpo do motorista. Essas cenas rodaram o Brasil e causaram revolta e indignação. Essa semana, nós acompanhamos uma reunião entre a polícia e líderes indígenas, mas praticamente nada foi definido. Você vai ver agora um trecho maior da entrevista do líder que participou dessa reunião. Ele fala sobre o pisoteamento do corpo do motorista. Vamos ver. Na ocasião, o rapaz que foi em óbito ali, infelizmente perdeu a vida ali nesse acidente, ele estava dirigindo a van. E o corpo, nós temos imagens, eu posso até estar passando para você depois, a imagem dele preso nas ferragens da van. E na filmagem divulgado pela PRF, ele está embaixo do caminhão, fora do acostamento, então na grama já. Então, nitidamente nessas duas imagens, qualquer um percebe que foi alterada a cena do crime. E também nós temos o vídeo, né, de um indígena que chegou logo depois do acidente e filmou quando os oficiais carregaram ele e jogaram embaixo do caminhão. Eu não sei se é o procedimento correto, eu no meu modo de ver, se está impedindo o trânsito e precisa remover o corpo dali, eu acredito que tinha que deixar numa segurança, tirar o corpo com respeito e deixar num local com segurança, para que preserve, né, o corpo. Como eles levaram lá, eu acredito que os oficiais, tenho certeza que os oficiais erraram de levar o corpo lá no acostamento e também os índios erraram de ter pisoteado. Então, eu quero deixar registrado aqui as nossas sinceras e a grande maioria da terra indígena ali, dos 3.000 indígenas que moram ali, as nossas sinceras desculpas à família do que aconteceu ali. Mas eu quero também deixar bem claro que não foram os índios que levaram aquele corpo ali para pisotear ali. Então, e os que cometeram, que saquearam a carga, abriram o caminhão, são pessoas visivelmente embriagadas e que são uma minoria e que hoje eles estão encarcerados e que seja feita a justiça com eles. E que sirva de exemplo para os demais que estão aí, que as próximas podem ocorrer com eles, né? Mas eu quero destacar aqui as nossas sinceras desculpas a todas as familiares dessa vítima que ocorreu ali, que em nenhum momento os indígenas tiraram o corpo da van e levaram embaixo do caminhão. Vejam só, nós recebemos um levantamento elaborado pelo Conselho Indigenista Missionário que traz um dado preocupante. De 2014 até agora, 19 índios morreram atropelados na BR-277. Mas esse relatório de violência se transforma num mero número para as autoridades, sem perceber que por trás de cada vítima tem uma família. Para entender melhor o que acontece às margens da BR-277, nós procuramos o professor Clóvis da Unila, em Foz. Ele é um estudioso em história e conhece a realidade das aldeias da região. Vamos ver o que ele fala sobre esse conflito entre índios e polícia. A solução, nesse caso, é um diálogo muito forte e permanente das autoridades estaduais e federal, já que essa rodovia também é federal, né, com as lideranças indígenas, a fim de buscar uma solução não a curto prazo apenas, né, de questionar um problema de um acidente que aconteceu, de um ato, mas de buscar uma solução que traga benefícios tanto para a população indígena como para os que trafegam pela estrada, e inclusive, né, a possibilidade de transferir essa rodovia para fora da terra indígena. Isso não deve também ser pensado como uma maneira também de proteger essa população indígena que sofre, inclusive, com falta de políticas públicas, falta de assistência, inclusive, para suas produções, para sua sobrevivência sociocultural. Então, o que nós chamamos a atenção é justamente para pensar num contexto mais amplo,
né, em que a solução não é tão fácil, não é simples, né, e que não dá para culpar indígenas ou simplesmente os motoristas que trafegam pela estrada, porque ambos são vítimas dos processos ou de uns equívocos de planejamento e de políticas públicas, de políticas indigenistas, né, que agora afetam toda essa população. Ok. Sobre a acusação de que os agentes da PRF teriam colocado o corpo do motorista de propósito, nós entramos em contato com a delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Cascavel, mas a informação é de que os agentes não têm autorização para falar sobre esse assunto, tá? A Rebeca Branco, ela vem ao vivo aqui na tela do nosso programa. Ela está posicionada, já está aqui. Rebeca Branco, ainda continuamos falando sobre este assunto aqui, não é? E eu imagino que, oportunamente, a Polícia Rodoviária Federal deva se posicionar sobre o que aconteceu. Rebeca, por gentileza, é com você. Sim, Paranga, até mesmo na reunião onde eu e o Rodrigo Lima estávamos presentes, acompanhamos todo o andamento, foram apresentadas essas acusações por parte dos líderes indígenas que estavam no local aos representantes da Polícia Rodoviária Federal que também estavam lá. E a própria PRF, na época ainda, no dia em que essa reunião aconteceu, solicitou que eles apresentassem a corregedoria da PRF, por isso passa a ser aí de nível nacional essa discussão, nenhum posicionamento foi dado até agora pelos policiais rodoviários federais, mas isso deve acontecer nos próximos dias, assim que também essas acusações forem formalizadas à corregedoria. Ainda sobre todo esse cenário em que nós tivemos muitos vídeos circulando pela internet, muitos assuntos acabaram até mesmo dispersando notícias reais das falsas, e a gente tem aqui a nossa obrigação sempre com os fatos, com a verdade. Por isso eu vim para esclarecer justamente um equívoco que aconteceu nas informações referente a quem participou do saqueamento. As imagens impressionantes que chocaram e repercutiram nacionalmente, onde indígenas acabam aí fazendo o saqueamento deste caminhão que estava envolvido no acidente, ao lado, tudo isso aí muito próximo do corpo da vítima fatal que estava no outro veículo envolvido na batida. Deste saqueamento participaram apenas os índios Caigangue. O porquê que há necessidade dessa especificação? Porque na região de Nova Laranjeiras existe ali o aldeamento indígena, essa área de grande extensão, tem índios Caigangue e também índios Guarani. Os Guarani até mesmo entraram em contato comigo, eu conversei com o cacique responsável então por todo o grupo de indígenas Guarani da região, e ele reforçou que nenhum índio da parte Guarani participou do saqueamento, foram apenas os Caigangue. Então nós estamos aqui justamente para esclarecer essas informações, reforçando também que a liderança dos Caigangue, como vocês viram agora mesmo na entrevista, disse e concorda que sejam punidos aqueles que se envolveram nessa situação e que eles representam uma minoria dos mais de 3.000 indígenas que vivem ali na região. Então, somente para deixar claro, foram os Caigangue que participaram desse saqueamento. Os Guarani não estavam envolvidos na situação, mesmo que vivendo ali na mesma região. Paranga.